Fala galera, Jonathan aqui, motorista por aplicativos Uber e 99 aqui em Santa Catarina, mais precisamente aqui na cidade de Blumenau. Hoje eu estou aqui parado aqui na frente de casa, esperando a hora de buscar meu filho 03 na escola. E eu queria relatar um acontecido de hoje que me deixou muito triste e que infelizmente é uma realidade que de vez em quando volta para assombrar a gente aqui. Então eu queria falar com vocês sobre preconceito. Hoje pela manhã eu peguei um casal de baianos e era para levar eles daqui do Progresso, o bairro que eu moro, para Pomerode. Pomerode, né? Outra cidade, uma cidade vizinha aqui de Blumenau. E é uma cidade que é conhecida como a cidade mais alemã do Brasil. É uma cidade que tem muita presença ainda de alemães mesmo, né? De pessoas alemães nascidos mesmo lá, e que tem muitos descendentes de imigrantes. E eu peguei esse casal baiano, eles estão na cidade para Oktoberfest. Hoje é o 8º dia de festa de Oktoberfest. E, cara, eles pareciam estar muito... Eles estavam muito retraídos. E eles me perguntaram muito sobre isso. Sobre o fato de se aqui é preconceituoso, né? Eu falei que primeiramente eles esperaram uma reação minha, né? Para saber se eu era daqui ou não, se eu tinha nascido aqui ou não. E quando eu falei que eu não era blumenauense, eles começaram a entrar nesse assunto e deixaram bem claro que eles estavam com medo disso, né? E é complicado como isso volta, né, à tona de acordo com o período do ano, principalmente agora nessa época de eleição. Eu não sei se hoje meu dia foi tão difícil porque eu tô de vermelho, não sei, mas não tem nada a ver com política, né? Eu simplesmente peguei a camisa que eu tinha para vestir. Normalmente eu não uso essa camisa, então eu acho que eles sentiram a vontade para falar sobre isso. E aí eles perguntaram, né, se eu tinha passado algum preconceito e tal, que eles ouviam falar que aqui as pessoas eram muito preconceituosas. E eu falei da minha opinião, que na verdade o blumenauense, né, aqui em Blumenau mesmo, o povo não tem tempo para estar falando sobre isso, para estar destratando as pessoas. Cara, ninguém para falar sobre essas coisas aqui, até porque não é algo interessante, tá entendendo? E, cara, normalmente a principal vítima do blumenauense é justamente o blumenauense. E eu posso te falar isso por um outro caso que aconteceu hoje aqui comigo. Eu tenho vizinhos que são bem antigos aqui nessa rua. Essa senhora que eu peguei hoje, ela disse que está há 23 anos aqui, só nessa rua. Ela mora algumas casas depois da minha. E foi a primeira viagem que eu peguei agora à tarde, depois do almoço. Estávamos eu e a minha esposa aqui na frente esperando. E chamou ela e por acaso era ela, a minha vizinha, para levar ela para o centro. E no caminho, né, ela perguntou se eu estava por aqui, se eu tinha vindo deixar alguém ou se eu, né, o que tinha acontecido, porque eu estava bem próximo, porque normalmente aqui demora muito chegar o motorista. Eu falei, não, eu sou seu vizinho, eu moro umas 5 casas, eu acho, lá mais para frente. E aí ela falou, é na casa da Rose, né, é dela mesmo, é lá mesmo que eu moro e tal. E aí nós começamos uma conversa, né, no carro, e ela foi falando principalmente sobre a questão de origem, né, e teve uma hora que eu toquei no assunto de filhos, né? Comentei que aqui é muito comum as pessoas não terem filhos e que isso aí vai acabar exterminando o blumenauense, né? O filho do imigrante vai acabar sendo erradicado, porque eles não fazem filhos, eles não querem ter filhos. E aí é que entra a questão do preconceito deles contra eles mesmos. E aí ela falou assim, que bom que seria se acabasse a alemanzada, sabe? Tipo, que bom que seria que acabasse. Cara, que louco, sabe? Não funciona assim, gente, pelo amor de Deus. Ninguém merece ser exterminado, cara. E outra coisa, vocês estão entendendo? Tipo, eu não sei se o Blumenauense tem preconceito contra os migrantes, quando eles estão entre eles, né? Tipo, eu sei que você é blumenauense, então vamos falar aqui mal dos migrantes. Cara, se tem isso eu não sei, porque eu não sou blumenauense, então eles não vão falar comigo. Talvez um dia eu finja ser blumenauense pra saber isso na prática. Mas então ela falou isso, né? Pô, tomara que acabe, sabe? Que bom que fosse que acabasse. Cara, eu fiquei assim, nossa, não, senhora, não é assim.
E, cara, é engraçado como eles são preconceituosos com eles mesmos, sabe? Eu não vivi preconceito de nenhuma parte aqui, a não ser daquela mulher que eu já falei, tem um vídeo, vou deixar o card aqui para quem quiser ver, falando sobre preconceito, que, sabe, foi uma coisa rara de ter acontecido, mas eu passei essa situação só, e nunca mais tive nada disso. E outra coisa, o Blumenauense, ele é muito, ele exige muito deles mesmos, sabe? E como eu pego o Blumenauense que fala mal daqui, cara, e fala mal do Blumenauense, diz que eles são preconceituosos, que eles são arrogantes, e eu não vejo isso, sabe? Aí é que entra uma situação que aconteceu hoje, né? Eu e a minha esposa, antes de sairmos, a gente não tem o hábito de orar juntos para antes de sair. E hoje a minha esposa falou assim: olha, vamos orar antes de sair. Eu fiquei, tá, vamos orar. Oramos, pedimos proteção, pedimos livramento, pedimos para que Deus desse um ótimo dia pra gente e fomos trabalhar. E hoje, justamente hoje, eu passei por uma situação de quase acidente. Logo na saída de casa tinha um acidente aqui na curva, um caminhão bateu em um Voyage, o Voyage estava atravessado na rua e tipo, cara, foi um dia que teve muito acidente. E eu estava saindo de uma rua que dá acesso a uma das vias que vai para o centro, que é a rua chamada João Pessoa, lá no centro. E a João Pessoa, né, como todas as ruas aqui em Blumenau, são cheias de curvas. E eu estava subindo para pegar essa João Pessoa. Quando eu estava subindo, né, a rua que eu tô subindo, quem vai entrar na João Pessoa não consegue ver o fluxo normalmente, só consegue ver um lado da pista. Nisso, vinha vindo um carro, né? E quando eu estava entrando, o carro ele reduziu e já ligou o pisca. E parou assim, bem próximo do meu carro para eu passar. E acenou com a cabeça como se fosse para eu passar. Só que quando eu fui, ele foi também. E aí, do nada, o cara começou a bater palma para mim, né? Tipo, parabéns, que cagada que tu tá fazendo. E nessa brincadeira, a moça que eu tava levando, blumenauense, ela fez questão de enfatizar que ela era blumenauense, que ela tinha nascido aqui, crescido aqui, e nunca tinha saído daqui. E aí ela falou, só pode ser blumenauense. O cara ser arrogante desse jeito, só pode ser blumenauense. Aí eu, cara, meu Deus, como pode, cara, o blumenauense ser tão... exigir tanto dele mesmo, sabe? Eu acho assim que todo mundo tem direito a erro, sabe? Todo mundo pode errar. Mas como o blumenauense exige dele mesmo uma perfeição, e não existe, gente. Não existe gente perfeita. Então, isso me deixou muito triste, né? E eu acho que essa moça estava com muita... Ela estava... Antes disso acontecer, ela estava ao telefone falando que ela não tinha sido atendida no AG e tal, blá, blá, blá. Ela estava bem chateada, sabe? Então, ela acabou transparecendo isso dessa forma. E a questão do preconceito, do primeiro casal que eu fui levar a Pomerode, eu acho que é uma situação de projeção, né? Dentro da psicologia, eu não sou psicólogo, né? Mas eu pesquiso muito sobre isso, eu leio muito sobre isso. E a projeção, na psicologia, ela é um meio de defesa, de você se defender. E o que é a projeção? A projeção, a pessoa projeta o que ela acha que ela não é no outro. Tipo, os defeitos que ela acha que ela não tem, ela projeta no outro. Só que, na verdade, ela está projetando justamente aquilo que tem nela de ruim. Tá entendendo? É uma forma dela se proteger do mal que ela pode causar, projetando no outro aquilo de ruim que ela pode fazer. E eu acho que é isso que acontece. Existe uma frase que diz assim, quando João me fala de Pedro, eu sei mais de João do que de Pedro. Tá entendendo? Então, tipo, quando você julga o outro de ser ruim, de ser mau caráter, de ser uma pessoa arrogante, preconceituosa, racista, é porque, na verdade, você está jogando o que você sente na outra pessoa. Então, muito cuidado ao fazer o julgamento, né? Ao julgar as pessoas. Sempre tenta se colocar no lugar do outro. Será que essa pessoa está bem? Será que o que está acontecendo com essa pessoa? Será que ela simplesmente é assim ou teve alguma coisa externa que gerou isso? Como eu falei, essa moça entrou já reclamando ao telefone para outra pessoa que ela não tinha sido atendida no AG e tal. Então eu entendo assim, ela estava chateada e acabou projetando uma coisa que era dela, de ruim, uma forma dela se proteger, jogando no cara, no motorista da frente. Só que não aconteceu nada, gente. Sabe? Era só seguir a vida, não precisava
de fazer isso, dizer, é preconceituoso, é racista, não sei o quê. Não precisava, cara. Bastava seguir a vida, né? E desculpa qualquer coisa, desculpa, foi mal. Vida que segue. Então, gente, era isso. Eu tô bem chateado por conta dessas coisas que aconteceram hoje. Eu espero que o blumenauense venha a se encontrar, no sentido de dizer que ele é uma pessoa boa, é um ser trabalhador, uma pessoa que só quer viver uma vida sem problemas. E deixar de lado isso, né? Infelizmente, esse fantasma sempre volta para assombrar aqui o sul do Brasil e principalmente partindo deles. Então, espero que se você seja blumenau, se você é blumenauense ou catarinense, que você consiga se livrar desse preconceito que está enraizado, parece, dentro da cabeça de vocês, que não é normal, gente. Não é normal. Então, para você que veio até aqui e esperava algo muito extraordinário, fica tranquilo, aquieta teu coração. Se você está pensando em vir para cá, pode vir sem problema, que ninguém vai te tratar mal, ninguém vai te ser preconceituoso contigo, ninguém vai ser racista contigo. Isso é uma coisa que a gente às vezes projeta nos outros, que é que está em nós. Então, se livre disso, se desarme, venha sem problema. E é nóis, muito obrigado. Até a próxima.